Oi, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Dalladea. Se você caiu de paraquedas nesse canal, esse é um canal para catequistas e para gente que participa bem da Igreja Católica. Mas seja bem-vindo de qualquer jeito. Hoje nós vamos falar de um conceito muito caro ao Papa Francisco, que são periferias geográficas e existenciais. Vem comigo que ela vai falar também para você que é catequista sobre como nós precisamos mexer na nossa catequese. Bom, quando a gente fala de vocabulário, cada um tem o seu, o Papa Francisco também tem o seu vocabulário. Eu acho que é importante a gente entender alguns conceitos básicos para entender o que o Papa Francisco diz. Ele fala de periferias geográficas e periferias existenciais. O que quer dizer isso? O centro é tudo aquilo que tem foco, é tudo aquilo que está bem iluminado, que aparece, né? O centro do mundo, a Europa, o centro do mundo, os Estados Unidos e o Canadá, você vê sempre nos noticiários, não tem problema. Agora, quais são as notícias que você encontra da África, da América Latina e da Ásia e da Austrália, por exemplo? Quase não encontra. Isso são periferias. O foco não está centrado neles. De vez em quando aparece alguma coisa, mas é uma periferia. Então vamos distinguir entre periferias geográficas e periferias existenciais. Periferias geográficas é aquilo que eu disse. O centro de uma cidade, o centro de um país, o centro econômico, está ali e tudo ao redor é periferia. Menos periferia quanto mais próximo do centro, mais periferia quanto mais afastado do centro. Bom, aqui nós podemos incluir, por exemplo, periferias geográficas, as favelas, a Amazônia, o Nordeste, lugares vazios, a Ásia, a América Latina, a África, a Austrália. Tudo isso são periferias geográficas que não causam muita atenção, ou quando tem uma notícia, é um desastre, é um terremoto, é um tsunami, é alguma coisa muito ruim. Mas todo dia você vê notícias dos Estados Unidos, todo dia você vê notícias da Europa, todo dia você vê notícias do Canadá. Então, essas coisas são fáceis da gente ver, porque eles estão no centro do poder econômico, no centro das decisões e no centro da atenção do mundo. Cada vez mais a China vem saindo da periferia, entrando para o centro do mundo. Antigamente era o Japão, mas agora está sendo cada vez mais a China. Quando a gente fala de periferias existenciais, a gente quer dizer o quê, por exemplo? A gente fala, por exemplo, de doentes. O doente é um periférico com relação àquela pessoa que está com saúde. Mas também podemos falar de gente abandonada, também podemos falar dos pobres, também podemos falar, por exemplo, dos doentes mentais, das pessoas que portam depressão e que são muito excluídas, dizendo, isso é frescura, não é nada, basta você ter fé. Não é bem desse jeito. Cuidado. Estão na periferia existencial, por exemplo, pessoas que tentaram ou que conseguiram se suicidar. Tentaram o suicídio ou que conseguiram se suicidar. E aqui nós temos caso, esse ano no Brasil, de 9 padres que se suicidaram, o que é um desafio para a igreja. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Por que que os padres estão se matando, tirando a própria vida? Onde é que a igreja está ficando doente com relação aos seus padres? A gente precisa tomar um certo cuidado nisso. A gente pode falar, por exemplo, de periferia existencial com relação a pessoas isoladas. Gente sem teto. Essa pessoa, você passa na rua, às vezes você nem sabe o nome e nem olha na cara. Gente, no Covid, no começo do Covid, muita gente ficou isolada por conta da pandemia, mas aí muita gente desenvolveu doença mental, depressão, suicídio. Gente isolada, velhos nos asilos, por exemplo, nos hospitais. A população LGBTQI+, a sigla é um pouco grande, eu tenho dificuldade de falar. Toda essa população que não é cisgênero, que não é branco, que não é homem e mulher de bem, gente que se apresenta como desviante do comportamento de alguma maneira, de um comportamento normal, toda essa população sofre enormemente. Sofre para doar sangue, sofre na rua, sofre preconceito, é expulso da casa. E também temos os prisioneiros. No Brasil nós temos uma justiça que é bem complicada. Muita gente está preso lá, aguardando julgamento e às vezes é gente inocente que foi falsamente acusada. Tem muita gente que está preso e que não devia estar lá e muita gente que está solto e que deveria estar lá.
Então nós temos muitas periferias e a gente precisa começar a olhar para elas. Quando a gente fala de catequese, quando a gente fala de missão da igreja, quando a gente fala de cuidado pastoral, a gente tem que pensar também nessas pessoas. Não só naquelas pessoas que estão no centro, nas matrizes, mas temos que olhar também para essas pessoas todas. E temos que ir lá evangelizar. Mas olha, o primeiro passo de evangelizar é amar. O segundo é colocar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não é condenar, não é dar as condenações. Isso faziam os judeus do Antigo Testamento. Jesus vem para acolher. Leia o Evangelho de João, em que Jesus está com a samaritana, e você vai ver um método de trabalho aquele. Um método de trabalho para você e para mim. Chega lá devagarzinho, chega lá conversando, chega lá com os conceitos das pessoas, e aí vai devagar, mudando, evangelizando, colocando o nome de Jesus, o nome de Deus, mas sobretudo acolhendo. Então, o Evangelho de João, o capítulo que Jesus está no poço com a samaritana, deveria ser lido e meditado inteiro para que a gente possa entender o método de trabalho de Jesus nas periferias. Aliás, a Samaria era uma periferia geográfica e era uma periferia existencial da época de Jesus. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe o seu like, partilhe o canal com outras pessoas que não conhecem, assine o canal e coloque o seu comentário que eu quero escutar a sua opinião. Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo.